mas por que a Madonna foi criticada pela Igreja Católica a ponto de ser excomungada? Que raiva é essa que ela tem da Igreja Católica? Coisa boa não pode ser. Vocês, fãs da Madonna, vão todos fazer lap desse no colo de Satanás. É o seguinte, a Madonna, ela foi excomungada pela Igreja Católica em 1989. Isso aconteceu em função do clipe de Like a Prayer. Se você não assistiu ao vídeo, para tudo, vai lá assistir primeiro para você entender o que eu tô falando e depois você volta para cá. No vídeo, há um santo negro que toma vida, ele ganha vida e ele, em um determinado momento em que uma mulher é agredida, se é que vocês me entendem, por dois caras brancos, esse negro, esse santo negro, ele vai auxiliar a mulher, ele tenta ajudar a mulher e ele é preso pela polícia. A polícia vê o cara, né, próximo da mulher, um cara negro, então apreende. E aí, né, vamos compreender essa questão que já em 89 era abordada pela Madonna, da agressão policial, da violência policial motivada pelo racismo, tratando toda e qualquer pessoa negra automaticamente como criminosa. Sim, a Madonna faz essa crítica em 1989. Além disso, há um trecho ali da música, do clipe, em que ela aparece na frente de cruzes pegando fogo, que é, obviamente, uma alusão a Ku Klux Klan, que se dizia, em nome de Deus, né, que se dizia justamente o grupo cristão e que estava cometendo diversos crimes de ódio. A gente não pode se esquecer também que nessa época dos anos 80 foi o pior momento da epidemia de HIV/AIDS, ao longo de toda a década de 80 e início da década de 90. E a Madonna, por causa do clipe de Like a Prayer, o Papa João Paulo II chegou inclusive a proibir a Madonna de pisar na Itália, lembrando que ela é de família italiana. E também, na época, a questão do HIV era um problema muito sério. A Madonna teve muitos amigos que faleceram e é isso que a gente vê nas telas, aquelas pessoas sendo exibidas nas telas, enquanto a Madonna canta Live to Tell, inclusive com destaque para o Keith Haring, que era muito próximo da Madonna, um grande artista contemporâneo que morreu, infelizmente, em decorrência da AIDS. E existe, então, também uma relação de certa raiva da Madonna contra a Igreja Católica e principalmente contra o lobby feito por cristãos e católicos nos Estados Unidos, porque durante o governo de Ronald Reagan, que era próximo da Igreja Católica, que se dizia um conservador, defensor da moral e dos bons costumes, primeiro, o Reagan, propriamente dito, ele demorou a reconhecer que a AIDS era um problema de saúde pública. Então, existe toda uma controvérsia em torno da falta de ação do Reagan em relação a essa pandemia que ocorria na época. A doença, para vocês terem uma ideia, a doença ela foi identificada como um problema médico nos Estados Unidos em 1981, mas o Ronald Reagan só foi falar desse problema e da doença em si em 1985, foram muitos anos. E o Ronald Reagan, esse nome é um trava-línguas, né? Mas ele foi aconselhado obviamente, por ser o governo federal, a tratar de como prevenir a doença. Acontece que a prevenção da doença envolvia o preservativo, a camisinha. E aí é que entra esse maldito desse lobby cristão que era contra a camisinha, justamente porque dizia, né, que era parte da cultura da morte por impedir a concepção, por impedir que mulheres engravidassem e essa besteira toda. Então você junta um governo de um cara conservador cristão e um lobby cristão que é contrário à camisinha, e isso fez com que, evidentemente,
a epidemia de AIDS se alastrasse ainda mais nos Estados Unidos. E a Madonna, ela perdeu muitos amigos próximos em função dessa inação, na verdade, do governo, do presidente à época, aliado a esses valores da Igreja Católica. Então a gente tem que se questionar aí também, né? Se é realmente a Madonna que vai pro colo do Satanás.